Bom, pessoal, vamos continuar aqui em métodos de amostragem. É, já, já falei disso a videoaula passada, mas vamos concluir o que é isso. Primeira coisa, pessoal, pode lembrar que população estatística não é igual a população humana. População estatística é o número de elementos que você, o total de elementos que você vai pesquisar. Não que a amostra que você vai pesquisar, mas o total que tem para ser pesquisado. É, a gente falou de amostra aleatória, né, que a amostra aleatória é simples. Eu vou sortear uma parte da população estatística e vou dar para cada um a mesma chance de ser sorteado. Não vou dar preferência para nenhum elemento. A estratificada, que é conforme a característica de cada população que a gente comentou sobre a população brasileira, tipo que tivesse 20% de idosos, 40% de jovem, que eu ia da minha amostra tinha que ter 20% de idoso e 40% de jovens, tinha que ser igual à, à população estatística. É, e a população, a amostra aleatória por conglomerado, que essa amostra, assim como a estratificada, ela visa pegar a sua amostra igual à sua população estatística. Um exemplo, é, além de, de 20% de idoso e, e 40% de jovem na população brasileira, um exemplo, lógico, os dados aqui são fictícios. É, São Paulo tem 40% do total da população brasileira. Então, eu vou pegar 40% da amostra de São Paulo. Eu vou. Rio de Janeiro tem 20% do total da população, vou pegar 20% do Rio de Janeiro. Eu não vou pegar de uma região que tem 10%, pegar 40% da população ali. Então, isso que é a amostra aleatória por conglomerado. Eu pegar a quantidade certa, a quantidade equivalente de amostra do total da minha população estatística. É, eu acho que essa parte, eu acho que deu para explicar bem. Vamos passar então para os tipos de experimentos. É, por que foi colocado aqui? Porque se trata de bioestatística, né? Não somente de estatística. E para ajudar a gente, pois a professora colocou os principais estudos que a gente pode estar fazendo aí na área de saúde. É, Tem o estudo observacional, que é um estudo que eu vou fazer que eu não vou influenciar em nada. Vou pegar uma população e procurar qual porcentagem de determinada doença tem nessa população. Um estudo observacional é só isso, é eu observar e não fazer interferência nenhuma. É, Estudos experimentais. Olha, estudos experimentais já é o contrário. Eu vou influenciar o meio, vou influenciar essa população, eu vou colocar alguma coisa, tirar alguma coisa para ver qual o resultado disso. Dentro dos estudos experimentais tem estudos de prospectivos. É, a partir do momento que que eu estou fazendo a minha primeira avaliação, eu tenho esses dados, eu vou estudando e lá na frente eu tenho os dados finais e eu vejo que mudou, o que mudou é, na minha amostra é, no futuro. Retrospecto, ao contrário, eu vou ver com os dados que eu tinha, os dados que eu estou pegando agora, que mudou. É somente isso. Não tem muita complicação nessa parte.
Agora o pessoal vai falar, opa, mas e esse corte transversal? Igual a gente tinha lá a população no nosso portfólio da, da população das praças, né? Que era para medir a densidade de área verde naquela cidade. Eu peguei os dados naquela hora e, e eu ia ver se precisava ou não de ter interferência da Secretaria do Meio Ambiente. Eu peguei os dados naquele momento e a partir daquele momento eu ia, eu ia fazer uma interferência ou não. Às vezes estava tudo certo e eu não ia fazer interferência nenhuma e a área verde estava bem distribuída. Eu ia guardar aqueles dados. Então isso foi um corte transversal. Foi, foi eu pegar os dados dentro daquele determinado momento. É, eu medi somente naquele momento, eu queria saber só naquele momento, para depois eu tomar alguma decisão. Se eu for pegando esses dados cada vez, cada ano, cada parte desse tempo, eu vou ter um corte longitudinal. Eu vou fazer uma avaliação dentro de 10 anos, né? Pessoal, vai falar, mas estava errado eu falar que era um estudo observacional? Na verdade, não estava errado, é um estudo observacional. Ele não fez, ele não fez nenhuma interferência no meio. Porém, ele tem a, ele tem a intenção de fazer, porque a secretaria pode ir lá fazer uma intervenção no meio e isso virá no futuro um corte longitudinal. É por isso que eu acho que ao invés de estudos de prospectivos, o, é, eu acho que tem mais a ver com um corte transversal, porque eu tenho intenção de mexer no meio, eu vou coletar esses dados mais para frente. Talvez a Secretaria de Meio Ambiente vai lá plante mais árvores, depois eu vou ter que ver se essas árvores cresceram, se a área verde mudou na cidade. Então, tanto pode virar um estudos de prospectivos, né? Pode virar um corte longitudinal, mas eu acho que nesse determinado momento foi um corte transversal, né? Foi o dado naquele momento. É, olha, na apostila até está escrito aqui, ó, que um corte transversal é pegar um dado naquele determinado momento para medir o impacto da qualidade de ar, né? Verificar a área verde, que é a mesma coisa que está lá. Então eu acho que essa aqui é a que mais se encaixa, mas se vocês se colocarem tipo estudo observacional, estudos prospectivos, eu creio que não tá errado não, viu? A professora tem que considerar. Bom, estudo de corte. Estudo de corte é um estudo que você vai pegar uma população estatística, uma parte, é, tipo, uma parte sofre influência, você vai influenciar, né? A outra parte você não vai deixar nada influenciar. Então, esse é um estudo de corte. Pô, mas qual que é a diferença do estudo de corte com o estudo com um grupo de controle? Bom, a diferença é o seguinte: o grupo de controle você vai apenas fingir que você vai influenciar a, a sua amostra, está achando que você está influenciando ela, e na verdade não. É uma, um pedaço você vai influenciar, o outro pedaço você vai fingir que vai influenciar. Igual dar uma medicação para um e o outro você dá um placebo, fingir que tá dando uma influência, que está dando uma medicação para ele, na verdade você não tá.
só para não ter dúvida que algo psicológico interferiu. Um exemplo é esse. É, vou encerrar essa aula para não ficar muito grande e vou colocando as aulas em partes, em pedaços. Tá certo, pessoal? Já daqui a pouco já colocou outra.